Muita paz a todos, que Deus abençoe a todos e que possamos, neste momento, conversar um pouco acerca de um tema bastante interessante que nós vamos encontrar bastante informações no Livro dos Espíritos e no livro Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive muitos exemplos trazidos por Jesus, por outros espíritos. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, está dizendo que a encarnação e a reencarnação se faz necessárias a cada espírito para se cumprir, para que cada espírito possa cumprir a sua parte na obra da criação divina. E é de conhecimento comum no meio espírita que na casa do Pai, que é o universo, há muitas moradas. Há muitas moradas. E o Pai, que é Deus, que é essa fonte de amor, esse Pai que aperfeiçoa, que educa seus filhos sempre com muito amor, ele distribui os seus filhos nessas diversas moradas, de acordo com as necessidades e possibilidades de cada filho, e também de cada mundo, e à medida que esse filho, designado pelo Pai para cumprir uma missão ou um compromisso, ou um planejamento em um desses mundos, como por exemplo a Terra, esse espírito, filho, toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para aí então poder cumprir as ordens de Deus. Esse instrumento, que chamamos de perispírito e depois corpo físico, são dois corpos que o espírito se reveste para o exercício dessas tarefas. Aqui na Terra, nós conhecemos bem os tipos de corpos físicos, masculino e feminino, e a partir então dessa situação, dessa realidade da vida, emerge algumas perguntas interessantes que nós pretendemos aqui conversar com você sobre elas, que é, primeira, qual é a sua missão na Terra? Você já pensou sobre isso? Você tem uma missão a cumprir na Terra ou tem apenas um compromisso? Ou tem ambos, tanto a missão quanto o compromisso? Qual é o seu planejamento reencarnatório? Como descobrir a sua missão? Como desenvolver e cumprir a missão quando não tem conhecimento do planejamento reencarnatório? Se você não tem conhecimento do plano, não lembra o plano, como cumprir a missão? Então, esses questionamentos são importantes para que se promova o esforço da vontade para encontrar o caminho certo, o rumo certo da sua reencarnação. Tanto a missão quanto o compromisso atrai o espírito para o seu verdadeiro papel a ser desempenhado no planeta. E essa atração, ela se dá por meio de programações divinas, que aos poucos vai delineando as posições, as movimentações da vida que envolvem o espírito encarnado, envolve o ser, de tal forma que esses envolvimentos passam a locupletar seus estados mentais, seus pensamentos, e especialmente no campo do sentimento. E vai motivando o ser a se responsabilizar por determinadas tarefas que certificam para ele o seu compromisso, a sua missão.
Então, as circunstâncias da vida, de acordo com suas vontades, sua vocação, seus desejos, vai te movimentando, vai te guiando, te orientando, te direcionando para o cumprimento do seu compromisso, da sua missão que você assumiu com Jesus antes de descer à terra. O compromisso, quando é reconhecido, ele amplia a visão do Espírito, proclamando para ele, para o Espírito encarnado, uma responsabilidade a mais, que vai lhe pedir compreensão e muita atenção. A missão envolve uma responsabilidade que assegura o desenvolvimento do compromisso. A missão tem um aspecto decisivo para o espírito, dando-lhe prazer e alegria, mesmo que essa missão seja muito árdua. Mesmo que a missão seja dura, seja árdua, seja complexa, que exige muito esforço do espírito encarnado, o cumprimento dessa missão traz muita alegria, muito prazer para o espírito. A missão tem um caráter inteligente, especialmente quando prende o espírito ao compromisso a ser desempenhado. Ele se vê envolvido e quer fazer e faz de tudo para que aquele compromisso se realize. Por meio da missão, o espírito alcança patamares da renúncia, da dedicação, da devoção à causa abraçada. Por exemplo, o Chico Xavier, que trouxe a grande missão da divulgação do Espiritismo, no exercício da mediunidade, consolando as pessoas, levando luz aos olhos cegos, levando pão aos famintos, levando a palavra imorredora do Evangelho aos corações aflitos de várias maneiras. Quanta renúncia ele fez para exercer o seu papel. Quanta dedicação, muitas vezes sem conseguir terminar uma noite de sono. Levantando de madrugada, indo dormir a altas horas da noite, no exercício da sua missão, e quanto prazer, quanta alegria ele sentia, ele tinha, em razão de estar cumprindo a sua missão, seu compromisso com Jesus na Terra. O compromisso aciona o espírito a buscar seus objetivos existenciais. Por que eu existo? Qual o objetivo da minha existência atual na Terra? Tendo em vista sempre alcançar e desenvolver a sua missão. O movimento energético vai impulsionar o espírito, conduzindo seu pensamento até que ele reconheça seu compromisso, que pode vir ligado a várias situações. Essas situações vão desde pessoas que dele se aproximam, até outros tipos de atividades que lhe darão a noção do que deve realizar durante a sua reencarnação. A providência divina vai movimentando as circunstâncias de tal forma que as pessoas que fazem parte, que vão te auxiliar no desenvolvimento, no cumprimento do seu compromisso, da sua missão, de alguma forma elas vão se aproximando de você. Os lugares, as atividades que você precisa desenvolver vão surgindo na movimentação. E entre esses movimentos, nós percebemos que o espírito se liga a este ou aquele ser, a esta ou aquela pessoa, por quem percebe ter uma afinidade
ou uma atração que o leva a mover esforços para ampará-lo ou para contribuir com o seu processo evolutivo, de maneira que pode se apresentar na forma de uma carência afetiva, de uma necessidade material ou de uma outra questão que faz com que haja a ligação maior com aquele ser que trouxe a missão ou aquele que veio auxiliar no cumprimento dessa missão. Esse elo de ligação, essas ligações, podem ser vistas como compromisso moral, espiritual ou afetivo. Então, pode adquirir um compromisso moral com a pessoa que está envolvida no planejamento, pode adquirir um compromisso espiritual apenas e até mesmo um compromisso afetivo com aquela pessoa, com aquela criatura, no exercício da missão, do compromisso divino que viemos fazer na Terra. Exemplos de missão. A maternidade ou a paternidade fazem parte do compromisso do espírito. O espírito dedicado à maternidade ou à paternidade amplia suas conquistas de progresso sempre nessa linha desse compromisso. Aí entramos no campo da missão. A missão pede devotamento, amor, compreensão e perseverança como forma de alcançar o equilíbrio no campo das conquistas. O espírito pode ter um compromisso diante de uma situação a ser vivenciada, mas o que vai sustentar e mantê-lo ligado às filigranas do amor que pretende alcançar não é o compromisso em si, é a missão. É a missão que vai compelir a esse importante momento reencarnatório. É a missão que vai compelir o espírito a desenvolver suas tarefas. Nós encontramos aqui na Terra, se observarmos com certa atenção, vamos perceber que temos profissionais compromissados nas diversas profissões. Em todas as áreas, na área da engenharia, na área do direito, na área da educação, nas áreas do serviço comum, mas nem todos têm dedicação ao compromisso abraçado. Pode até haver esforço, esmero no trabalho, mas isso não define para o espírito que tenha uma missão. Quando a missão está presente pela força do compromisso, vamos encontrar o espírito encarnado muito dedicado, despretensioso, e que realiza seu compromisso com muito amor, procurando envolver a todos com seu magnetismo, com sua confiança, sua dedicação, seu devotamento. Então, meus queridos irmãos, é chegada a hora de mostrar para o espírito o seu compromisso, estimulando-o a descobrir qual é a sua missão aqui na Terra. Essa descoberta, a descoberta da missão, vai fazer com que esse espírito perceba o bem que o trabalho pode lhe proporcionar. E, óbvio, a partir daí, ele vai dar muito mais valor ao trabalho que ele está fazendo, ele vai olhar com outros olhos, vai estar muito mais interessado em entender o alcance do seu trabalho, até onde vai o resultado, quem que aproveita o resultado do trabalho que ele está fazendo na Terra. E isso vai motivá-lo cada vez mais. A alegria vai se renovar a todo instante, quando ele passa a assistir e amparar seu irmão de forma natural. Eis aí o amor ao próximo, recomendado por Jesus.
Esse estado que passa a ser natural, essa naturalidade da movimentação nesse estado, com alegria, com discernimento, com amor, com compromisso, com devotamento, dedicação, vai definindo para ele como sendo a sua missão. A missão sempre vai ampliar o crescimento do espírito. Quanto mais cedo compreender a importância da missão na vida do espírito, melhor, quanto mais cedo você compreender a sua missão, a importância dela para você, maior será o aproveitamento do seu tempo e que dará, com certeza, muito mais amplitude no compromisso. A verdade move-se no pensamento do missionário de forma natural, passando a fazer parte da sua vida e do seu trabalho no dia a dia, na sua caminhada terrena. Na humanidade, nós vemos muitos missionários que dedicam ainda sua vida à causa do bem, sobressaindo-se por adquirir uma postura que lhes desse credibilidade da verdade abraçada. A missão caminha com a responsabilidade. Não dá para falar em missão sem ter responsabilidade. Também a missão caminha com a fidelidade aos preceitos abraçados, tornando o ser caridoso, amoroso, sincero e digno. Desde que esses preceitos abraçados no cumprimento da missão sejam os preceitos trazidos por Jesus, elencados no Evangelho segundo o Espiritismo, com muitas explicações dos nossos benfeitores que trouxeram a codificação. No apostolado de Jesus, encontramos vários missionários. Muitos deles ficaram registrados nos históricos das lições evangélicas, por sua missão exatamente. Outros não ficaram ali registrados. O bom desempenho da missão enobrece o compromisso abraçado, ficando a mente nos sublimes propósitos de crescimento espiritual. Então não é possível ter uma missão e não ser probo, lúcido, não ter uma grande lucidez diante dessa missão. Jesus, nosso querido mestre, sabia do compromisso de todos os 12 apóstolos, mas reconhecia que entre eles a missão de alguns e outros que tinham apenas o compromisso. A missão demonstra um comprometimento mais avançado com a verdade e a responsabilidade dos fatos que envolvem o ser. O grau de responsabilidade do missionário é maior, é mais intenso. As missões de Pedro, do apóstolo Pedro e do apóstolo João, o João Evangelista, foram muito diferentes dos compromissos do apóstolo Tiago e do apóstolo André, por exemplo. Lucas teve a missão de esclarecer e assistir os irmãos do caminho. Já Levi, o Mateus, e outros apóstolos tiveram compromissos. Mas na história do cristianismo, não ficou definido quais foram suas missões. O compromisso desses apóstolos não teve um caráter missionário como o de João, o de Pedro, de Lucas, de Paulo de Tarso, que veio depois. O apóstolo Paulo demonstrou, por exemplo, que nos momentos em que seu compromisso abriu a porta para ele de uma nova oportunidade de trabalho com Jesus,
e sentiu que algo maior, muito maior, movia as suas forças. E ele não se esquivou desse movimento. Ele abraçou a causa e cumpriu a sua missão. Essa força que move o pensamento leva-o a compreender o chamamento, percebendo que havia algo muito maior a realizar. Você já percebeu o chamamento de Jesus para você? Você já sentiu isso? Você já percebeu o que Jesus espera de você na terra no cumprimento do seu compromisso ou da sua missão? Para perceber melhor o que seria o seu compromisso, o exemplo de Paulo de Tarso, foi necessário que ele se recolhesse para entender as profundas mudanças que vieram a ocorrer na sua intimidade mental e espiritual. Para isso, Paulo, com o exemplar do Evangelho de Mateus, ele se recolheu no deserto por 3 anos para estudar o Evangelho, se preparar melhor para cumprir a sua missão que veio cumprir na Terra. Nesse momento de grandes reflexões que aconteceu com Paulo e que deve acontecer com todos nós, desde que nós percebamos que somos operários do Cristo, que estamos na Terra para cumprir compromisso e missão e que nós aceitemos isso e façamos a nossa parte com amor e dedicação, percebe-se que Jesus chama para outros fins. Então, Paulo percebeu que Jesus o chamava para outra finalidade muito diversa daquela que ele vinha fazendo. E assim também é conosco. De repente, aquilo que nós estamos fazendo, empenhado em fazer, não é o que viemos fazer ainda. Pode ser apenas uma fase preparatória, como pode também ser um desvio de planejamento. Quando Jesus chama Paulo para essa nova finalidade, como o mestre nunca desampara ninguém, ele recebeu o amparo do outro missionário, Estevão. Estevão era outro missionário de Jesus que amparou Paulo durante o cumprimento da sua missão terrena. A partir desse momento, completa no pensamento de Paulo o entendimento do compromisso abraçado, e assim também será conosco, sentindo que tinha algo mais a realizar, mantendo um pensamento reflexivo, percebe-se que não bastava ser cristão. Não basta se dizer cristão, não basta frequentar templos, não basta ler livros religiosos, não basta ler doutrina espírita, livros da doutrina espírita. É preciso compreender mais. É preciso compreender aquilo que chama a atenção no seu compromisso com Jesus. É preciso, como Paulo de Tarso, se dirigir a Jesus e perguntar sem medo, sem qualquer timidez: Senhor, o que queres que eu faça? Foi aí que sentiu, nesse momento, foi aí que Paulo sentiu que tinha muito a realizar, indo ao encontro de sua missão, que era a missão de evangelizar. E você, qual é a sua missão? Veja, meus irmãos, cada um tem missão diferente. A do Paulo era de evangelizar. Mas, e a sua? Essa descoberta
da missão, quando Paulo descobriu, o levou a pensar que era preciso esclarecer seu irmão, vindo a abraçar a sua missão, então, até enquanto durou a sua reencarnação. Muitos outros espíritos deixaram seus exemplos, muitos exemplos vivos de trabalho, de compromisso de sua missão. O discípulo Pedro, o apóstolo Pedro, recebeu a missão de reativar o pensamento dos primeiros cristãos de Jerusalém após o retorno de Jesus à pátria espiritual. No cumprimento dessa missão, Pedro abriu a Casa do Caminho para realizar ali não só as lições de Jesus, mas a prática da caridade, do amor, revitalizando a fé dos homens em Jesus. E essa Casa do Caminho que Pedro abriu lá em Jerusalém para cumprir a sua missão, hoje ela se encontra no Brasil, na cidade de Araxá, Hospital Casa do Caminho, conduzida pelo irmão Tadeu e outros irmãos que com ele trabalham, e sob a direção dos espíritos Lázaro, João Evangelista e outros espíritos que trabalham na condução daquele grande projeto da Casa do Caminho, que pode ser conhecida, quem quiser ir nas nossas caravanas que realizamos todo ano. Esse ano a caravana sairá no dia 13 de outubro para visitar esse local. Ao apóstolo João coube a missão de desenvolver com amor o Evangelho de Jesus, incumbindo-lhe de amparar Maria, mãe de Jesus, transformando assim a sua chacrinha lá, a sua residência, a sua casinha singela, em um recanto de trabalho redivivo, do qual falamos recentemente quando palestramos sobre Maria de Nazaré. Então temos outros espíritos que vivenciaram suas missões com profundo amor. Entre eles podemos citar a missão de Eurípides Bassanufo, nosso grande professor, o espírito responsável pela educação do planeta, destacando seu compromisso com a mediunidade. E aqui lembramos mais uma vez que mediunidade e espiritismo são duas coisas diferentes, distintas, né? Mas a missão que ele definiu, a grandeza da última reencarnação na Terra, foi a sublime missão de educar. Eurípides, o grande educador. Como educador, realizou a missão implantando na consciência o valor da reflexão. Eurípides nos convida sempre ao pensamento reflexivo. E essa missão de Eurípides amplia-se no mundo espiritual, atribuindo-se ao espírito a grande tarefa de instrumentalizar os mecanismos divinos para buscar o espírito. Nesse caminhar é que vamos desvendando qual é o nosso compromisso e a nossa missão. A missão renova-se e fortalece os ideais superiores. E então nós colocamos à disposição para que possamos esclarecer eventuais perguntas, eventuais questionamentos acerca desse assunto, convidando também a todos para os estudos do projeto de educação do Espírito no terceiro milênio, que é o estudo das obras desse grande professor Eurípides Bassanufo, que nos conduz nesse trabalho que ora realizamos na Terra. Agradecemos a todos, que Deus abençoe a todos, hoje e sempre, que assim seja.